capítulo 11, versículos 25 e versículo 26. Atos 11, 25 a 26. Quem encontrou, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o a Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra e toda glória, todo louvor e adoração sejam dados ao teu nome santo. Eu te exalto, Senhor, por essa palavra que o Senhor já nos deu nessa noite. Palavra essa, Senhor, que nos consolará. Palavra essa que nos fortalecerá. Essa palavra, Deus, nos renovará. E eu te peço, Espírito Santo, que o nosso coração seja quebrantado de tal forma, Senhor, que possa recebê-la, que possa guardá-la, que possa, Senhor, meu Deus, fazê-la com que ela se torne parte de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, dá-nos compreensão da Tua palavra, dá-nos compreensão, Deus, da Tua vontade. Em nome de Jesus, nos dá graça de andarmos na obediência e na santidade do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você pode sentar-se, queridos, em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa noite, irmãos, baseado nesse texto, eu quero responder uma pergunta que parece ser muito fácil de responder, mas que certamente você vai descobrir que tem muita coisa envolvida nessa palavra. O cristão, e o que a nossa mensagem é essa: o cristão, seus deveres e seus direitos. Amém, queridos? Cristão, seus deveres e seus direitos. Eu não vou tratar, claro, de direitos humanos, de direitos de cidadão brasileiro, cidadão humano. Eu vou tratar dos direitos de um cidadão celestial. E eu gostaria que você estivesse bem atento, irmãos, em nome de Jesus, para tudo isso, porque vamos aprender um pouco mais. Sabe por quê? Muitos cristãos hoje não sabem quais são seus deveres para com o reino de Deus, para com a sua igreja, e tem dificuldade de compreender qual os benefícios de ser cristão. Tem muita gente que acha que ser cristão é um peso, que acha que ser cristão é ser um religioso. Mas você vai descobrir nessa noite que ser cristão não tem nada a ver com religiosidade. Ser cristão não é ser um religioso. Ser cristão é ser um cidadão do céu, é ser um cidadão celestial. Amém, meus irmãos? Então, para responder a primeira pergunta, o que é um cristão? Em primeiro lugar, o cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. O texto que nós lemos lá em Atos, no capítulo 11, os versículos 25, principalmente o versículo 26, diz a palavra de Deus que depois que Barnabé buscou Saulo lá em Tarso, na cidade de Tarso, ele o trouxe para uma cidade chamada Antioquia. E lá nessa cidade, ele se reuniu na igreja de Antioquia e começaram a evangelizar, começaram a ensinar a palavra de Deus. E diz a Bíblia que muita gente creu na palavra do Senhor. E os cidadãos ali daquela cidade começaram a observar que as pessoas que se convertiam, eles tinham algumas situações, algumas características muito interessantes. Eles muito se pareciam com aqueles de quem ele falava. Eles falavam de um Cristo, eles falavam de um Jesus, eles ensinavam sobre o comportamento desse Jesus, e as pessoas começaram a observar que eles se comportavam exatamente como esse Jesus do qual eles falavam. Quem está entendendo, glória a Deus?
Então, meus irmãos, cristão significa, a palavra cristão significa pequeno Cristo. E o próprio texto aqui no versículo 26 diz que cristão é um discípulo de Jesus. Olha o que diz o versículo 26 aqui, a parte B diz: em Antioquia foram os discípulos, amém? Chamados de cristão. Então, para alguém ser cristão, ele precisa ser um discípulo de Jesus. Ele precisa estar, sabe, comprometido, a pessoa precisa estar comprometida com os ensinamentos de Cristo. Ela precisa estar comprometida com a vida em Cristo, com aquilo que a palavra de Deus ensina sobre Jesus. Ele precisa ser um seguidor, ele precisa ser um discípulo, aquele que quer ser igual ao seu mestre. O discípulo é aquele que é treinado pelo seu mestre, para que futuramente ele possa ou substituir esse mestre, ou ele possa daqui a pouco transmitir, principalmente transmitir os ensinamentos e os conceitos daquele mestre. Então nós, como discípulos de Jesus, nós somos aqueles que precisamos não substituir Jesus, mas transferir os ensinamentos que Ele nos deixou. Quem está grande, diga glória a Deus. E nessa noite eu quero, em primeiro lugar, aqui, destacar os deveres do cristão. Quais são os deveres? Eu quero depois primeiro falar dos deveres, depois eu falo dos direitos. Você sabe que para você ter direito a alguma coisa, você tem que lutar por aquilo, você tem que, investir naquilo. Amém, queridos? Eu quero uma casa, você diz, eu quero uma casa boa. Então você investe seu tempo, você investe seus talentos, você investe seu dia, você investe seu suor. Amém, queridos? Você investe seu dinheiro para poder ter aquilo. Para eu poder receber os benefícios de ser um cristão, eu preciso entender quais são os deveres de um cristão. Você sabe quais são, realmente assim, escrito normalmente, quais são os deveres do cristão? Então vamos lá. Os deveres do cristão são, em primeiro lugar, o dever do cristão, em primeiro lugar, é ser fiel à sua congregação e sua liderança espiritual. Esse é o primeiro dever de um cristão. O cristão tem que ser fiel, em primeiro lugar, que está dentro de glória a Deus, a sua congregação. Abra sua Bíblia comigo, isso que eu disse, deixa a Bíblia aberta. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga bem. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, é dever do cristão fazer parte da sua comunidade. Antigamente, no início da igreja, nós não chamamos esse local aqui de igreja. A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Mas as pessoas que se convertiam, elas passavam a fazer parte de uma comunidade. E essa comunidade cristã, que era uma junção de várias pessoas de todas as idades, pessoas de todas as faixas etárias, social, essa junção de pessoas formava-se uma comunidade, e essa comunidade era chamada de igreja. Ao mesmo tempo que era chamada de igreja, essa comunidade era chamada de congregação. Congregação é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, onde as pessoas se reúnem para servir a Deus. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, ser cristão, o principal dever do cristão aqui, primeiro que está colocando, você precisa ser fiel à sua congregação. Tem gente, irmãos, que anda por aí pela internet, surgiu há um tempo atrás aí um movimento chamado de desigrejar. A pessoa diz assim, longe da igreja, mas não longe de Deus. Porque ele não se congrega, e ele se congrega na casa dele, ele não participa de nenhuma congregação, porque colocar na cabeça dele tem um sistema mundial, e não sei o que. Teve um louco que chegou comigo para dizer que a igreja é parecida com o sistema dos traficantes. Ele falou, é mesmo? Tu compara a igreja do Deus vivo, aqueles irmãos ali que suam todo o tempo, a gente trabalhando. Se a gente tem alguma coisa no nosso tempo, é porque todo mundo trabalha junto para ter alguma coisa ali. Você me chamar
de sistema de traficantes? Porque os traficantes ficam extorquindo, e ele diz que os pastores ficam extorquindo. Aí o povo que vai ali, poxa, legal, né? Extorquindo as pessoas. Então vai lá e prova que alguém está sendo extorquido na nossa igreja. Vai lá e prova que alguém está sendo ameaçado para trazer dinheiro para a igreja. Alguém que foi ameaçado uma vez para trazer dinheiro para a igreja? Olha, irmão, se você não trazer o dinheiro, eu vou mandar matar para a família toda. É assim? As pessoas não, se quiserem, se elas entenderem que realmente é algo de Deus, porque a igreja do Senhor é firmada na verdade, e a verdade ela prevalece. Eu digo uma coisa para você: como dizimista fiel, não existe nada mais maravilhoso do que você viver, sabe, você viver a bênção de dizimista. E todo esse problema deles é com o dízimo, porque eles não querem dizimar. Além do cara querer dizimar, ele fica com raiva dos outros que estão dizimando, um espírito de inveja, né? Meu irmão, o seu dinheiro você faz o seu dinheiro o que você quiser. Por que você não quer que os outros façam o seu dinheiro também o que eles quiserem? Amém? Você veio perto da sua casa, tem gente que trabalha a semana toda, no final de semana, vai lá no mercado, no supermercado, compra cerveja, compra carne, faz churrasco, fica bebendo, fica perturbando todo mundo. Eu não vejo ninguém dizer assim: por que tu está gastando teu dinheiro com cerveja? Por que tu está gastando teu dinheiro com carne assada? Porque ninguém fala. Amém? Por que o cristão não tem direito de usar o dinheiro dele do jeito que quer, principalmente ajudando na obra do Senhor? Que maluquice é essa? Que está entendendo agora? Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos um compromisso com a nossa congregação, com os nossos irmãos, ajudando quando a gente pode, a gente ajuda um ao outro, junto a gente se une para construir um prédio, para que a gente possa ali adorar o Senhor, como é que é a nossa igreja. Amém, meus irmãos? E assim a gente vai servindo a Deus. Então o primeiro dever do cristão é não negligenciar a sua vida na sua congregação, é não faltar os seus cultos. Eu sei que tem alguns momentos da vida que é difícil, o trabalho acaba atrapalhando algumas vezes, mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu que estava pregando hoje pela manhã aqui na nossa manhã de glória, meus irmãos, o seu trabalho é uma bênção. Amém, queridos? A tua família é uma bênção, a sua casa é uma bênção. Mas, queridos irmãos, nós não podemos dar tudo para nós mesmos. Se você trabalha muito, se você sai tarde do seu trabalho, tudo o resultado do seu trabalho é para você. Quem está entendendo agora, Deus? No final, você vai receber o salário que você vai investir na sua vida. Você não fez nada para Jesus nesse momento. Você não fez nada para Deus. O fruto do seu trabalho ali é seu. Quem está entendendo agora, Deus? Mas quando você, mesmo trabalhando para você, varrendo a sua casa, lavando a sua roupa, cuidando da sua casa, mesmo assim você tira o seu tempo para estar na presença do Senhor, para fazer a sua célula, para ser líder do grupo missionário na igreja, para participar de alguma coisa na obra do Senhor. Você está indo além, você não está usando todo o seu tempo para você, você está usando o seu tempo para você, mas também para o Senhor. De tudo, irmãos, nós temos que dar o dízimo. Nós damos o dízimo do nosso tempo, damos o dízimo do nosso dinheiro, que está grande agora a Deus. Amém? Então, nós como igreja precisamos vigiar nesse sentido. Então, a primeira coisa que o cristão precisa entender é que ele precisa ser fiel à sua congregação. Amém? Pastor, eu posso visitar outra igreja? Pode, irmão, você não é obrigado a ficar aqui amarrado. Você pode visitar, até dar uma olhada lá e aprender alguma coisa e traz para cá. Mas não é para ir ficar para lá, porque eu digo uma coisa, irmãos: uma planta que é plantada, tem planta que você arranca ela e você planta em outro lugar, ela se cura, sim ou não? Ela vive. Mas tem planta, algumas plantas que se você tirar do solo que ela está e levar para um outro lugar, mesmo tendo todo cuidado, ela morre. E eu quero dizer para você que eu e você somos plantas raras no jardim do Senhor, que nós só vamos viver no lugar onde o Senhor nos plantou. Só Ele pode nos arrancar e nos colocar em outro lugar. E lá no outro lugar que Ele nos plantar, nós vamos dar frutos. Por isso nós precisamos ficar no lugar onde Ele nos planta, porque no lugar onde Ele nos planta, é ali que nós vamos dar frutos. Tem pessoas que não têm compromisso com a sua congregação e têm dificuldade de dar frutos. Uma hora o irmão está bem, outra hora ele não está.
Porque não é só esse dever do cristão, tem outros deveres. E para você poder viver os novos deveres que eu vou passar aqui, você tem que estar bem na sua congregação, é a primeira coisa importante, estar bem na sua congregação e estar bem com a liderança espiritual que o Senhor estabeleceu. Ainda aí no livro de Hebreus, capítulo 13, leia lá comigo, só passe algumas páginas, capítulo 13, versículo 17, olha o que a palavra do Senhor diz. Isso aqui não é o homem que está dizendo, é Deus que está falando. É o Senhor que estabeleceu dessa forma. Para eu poder ser um bom cristão, para que eu possa desenvolver a minha vida cristã, eu preciso ter compromisso, ser fiel à minha congregação. Que na nossa congregação você vai ser curado, você vai ser abençoado, você vai desfrutar de tudo que tem aqui. Amém? Porque Deus ele se revela aqui, Ele manifesta o seu poder aqui. O que é que diz lá? Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A palavra guia aqui, nessa tradução, é a mesma palavra que você vai ver em outras traduções, como pastores, obedecer aos vossos pastores, aqui é obedecer aos vossos líderes. E a Bíblia diz que quando você obedece ao líder que é dirigido pelo Espírito Santo, que ministra na tua vida a palavra de Deus, isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Mas irmãos, assim como o pastor de ovelha, o animal, fica chateado com a ovelha teimosa, e ele tenta trazer para o lugar, e a ovelha se desvia e fica dando trabalho, ele tem que deixar o rebanho no lugar, e buscar aquela ovelha, não digo não rebelde, mas aquela ovelha meio desgarrada, meio distraída, amém? E aí acaba atrapalhando o trabalho. Assim muitas vezes o cristão, quando ele não entende que a sua congregação, a sua liderança tem um propósito espiritual, divino para ministrar a sua vida. É muito ruim quando você traz a bênção, o abençoado não está. Aquele que era para ser abençoado naquele dia, não veio. Queridos, quantas vezes nós já perdemos bênçãos porque nós não viemos na igreja naquele dia? Será que é possível a gente contar? Será que a gente tem ideia de quantas bênçãos nós perdemos de Deus? Porque naquele dia o Senhor queria nos abençoar em um momento de adoração. Ele tinha uma palavra para ministrar na nossa vida, Ele tinha um milagre para realizar na nossa vida, Ele tinha algo para liberar sobre a nossa vida. A gente naquele dia não viemos à igreja. A gente não veio buscar, a gente não veio para o lugar da bênção. Quem está entendendo a glória a Deus? Alguém vai dizer assim: por que Deus não pode me abençoar lá em casa? Porque Ele marcou um local aqui com você. Porque Ele queria você na sua congregação. Porque Ele queria testar a sua obediência a Ele, a sua palavra, a direção do seu Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diga para o irmão pastor: não perca a bênção de Deus. Diga: não fuja da bênção do Senhor. Amém, querido? Então, segundo dever de um cristão. Segundo dever de um cristão. É dever do cristão, irmão, ser perseverante na pregação da palavra de Deus, sem se envergonhar. Você tem vergonha de falar da palavra do Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Você está lá em Hebreus, volte a palavra. Volte para Romanos. Romanos, depois de Atos, antes de 1 Coríntios. Em Romanos, no capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Romanos, do Evangelho segundo o apóstolo Paulo, diz assim, Romanos 1,16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual é a função, qual é o dever do cristão aqui? Não se envergonhar de falar de Jesus. Um cristão não se envergonha, irmão, de falar de Jesus. Mas eu estou no meio dos meus amigos são tudo bacana, eu não vou falar de Jesus, eu não vou dizer que sou crente. Eu vou ser um crente, tipo assim, 007. Um crente que é um agente especial, aquele agente que ninguém sabe que ele é agente. É um crente que não sabe que ele é crente. Se fala uma piada de mau gosto, uma piada imoral, ele ri. Se fala mal de alguém, ele acompanha. Se faz uma coisa errada,
Não, irmãos, você é cristão em todo lugar. Lá no seu trabalho, as pessoas falam muito bobagem, mas você será a luz naquele lugar. As pessoas precisam entender que em você há a luz de Deus. E você não pode se envergonhar como cristão. O cristão não se envergonha de falar de Jesus. É claro que o cristão ele deve falar, ele deve ter a sabedoria, mas, irmão, ter sabedoria, não querer incomodar, não justifica você não falar. Olha outro texto aqui, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha como é que é. O cristão não pode se envergonhar de falar de Jesus, até porque você vai se envergonhar daquele que te salvou, meu. Não merece a salvação. Tem que ficar de fora. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículos 1 ao 2. Diz assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. As pessoas precisam saber que você é um cristão, irmão. E você, como cristão fiel, todo cristão fiel incomoda as trevas. Se você for fiel, você vai incomodar as pessoas. Você vai incomodar porque você vai falar da verdade de Deus. Eles não vão gostar. No início não vão gostar, mas vão entender que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa sincera, que está querendo glória a Deus. Que na hora da tentação, que na hora da coisa errada, você não participa, porque a sua palavra será a palavra de profeta naquele lugar. Lá no trabalho onde você está, você é profeta de Deus, irmão. Você tem que falar da verdade, você tem que viver a verdade. As pessoas precisam ver Cristo em você. Cristão é para brilhar. Cristão não é para se misturar. Cristão é para confundir o mal. E cristão é para resgatar aqueles que estão perdidos. Diga glória a Deus. Você viu que o texto que nós lemos? Paulo dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, tanto do religioso como aquele que não é religioso. O Evangelho salva a todos. E essa é a nossa missão. Diga glória a Deus. Terceiro dever do cristão: é dever do cristão expulsar demônios, curar enfermos e fazer milagres. Abra sua Bíblia comigo aí. Vamos lá para Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17 e 18. Quem encontrou também? Marcos 16, 17 e 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmão, quando alguém está doente no seu trabalho, talvez é Deus te dando a oportunidade de você falar de Jesus. E você vai falar de Jesus como? Orando por aquela pessoa, ministrando a cura divina sobre ela. Ela vai ser curada, ela vai saber que ali tinha um profeta, tinha uma profetisa junto com ela, que ali a presença de Deus está naquele lugar. Amém, queridos? É dever do cristão exercer o seu ministério, exercer sua autoridade em Cristo. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, o Senhor Jesus disse: curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Diga para o irmão que é o seu lado: irmão, quando você vê alguém doente, saiba, Jesus está dando a oportunidade para você pregar o Evangelho. É seu dever. É um dever, irmão. Tem alguém ali precisando ouvir a palavra? É meu dever falar. Tem alguém ali oprimido? Chama lá o pastor, que o bicho pegou o vizinho lá, está quebrando tudo. Chama lá o pastor. Você é cristão, querido? Você é cristão mesmo? Se você é cristão, a autoridade do Senhor está sobre a tua vida.
Amém? Está sobre você. Então vá lá, expulsa o demônio. A palavra do Senhor diz que o diabo ele tem medo daquele que é o cristão verdadeiro. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz ali. Olha o que diz a palavra de Deus ali. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo é para você correr, para correr. Quem está entendendo agora, Deus? Quarto lugar, é dever do cristão se manter santo no mundo caído. É dever do cristão, é dever. Não é direito aí, eu estou falando só de dever, não é nem direito. Amém? É dever do cristão se manter santo no mundo caído. É sua obrigação, é minha obrigação. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Quem encontrou já lê? Mateus capítulo 7. Vamos ler os versículos 22 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É nosso dever do cristão manter-se puro, manter-se santo, irmãos. Hoje a moda é a imoralidade desenfreada. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltasse, o mundo estaria semelhante a Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma, lá em Gomorra, uma das coisas que era mais explícita lá era o homossexualismo, a imoralidade, a violência era muito grande naquela cidade. Diz a Bíblia que o pecado naquela cidade era tão grande que o clamor dela, porque o pecado, irmãos, preste atenção nisso, o pecado ele chama o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o céu se incomodou, o próprio Deus se incomodou e chegou diante do trono relatórios não favoráveis naquela cidade. E a Bíblia diz que quando os anjos chegaram até Abraão, eles disseram, o clamor, não o anjo, mas o próprio Deus fala ali a Jesus, ali na teofania, era uma aparição de Jesus antes dele se tornar humano. E o anjo disse assim, o anjo que representava Jesus, ele disse assim: o clamor de Sodoma tem subido até mim. E a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão: o clamor de Sodoma tem chegado até mim, e eu desci para ver se o que eu recebi, o relatório que eu recebi, está correto. O próprio Deus desceu para confirmar se a cidade de Sodoma e Gomorra estava praticando aquilo que estava sendo anunciado no céu. O céu anunciava, alguém estava dizendo lá no céu que Sodoma tinha virado uma imoralidade terrível, uma coisa terrível, a violência, a imoralidade sexual. E a Bíblia diz que quando os anjos chegaram ali, os homens que eram homossexuais cercaram a casa de Ló, porque eles não eram só homossexuais, eles eram bissexuais, eles tinham relação com homem, com mulher, com cachorro, com bicho, tudo que você possa imaginar. Era isso que existia ali, era uma coisa terrível. É por isso que a palavra do Senhor fala lá em Levítico que Deus ele proíbe exatamente que aquele que tivesse relação sexual com o animal deveria ser extirpado, exterminado do povo de Israel. Amém? Então, Deus desceu e viu que era aquilo mesmo. E o que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Você sabe, Deus mandou fogo e acabou com aquela cidade. Amém? E a mulher de Ló quis voltar para ver o que tinha acontecido, também levou farelo. Então nós, irmãos, temos que prestar atenção nisso. Amém, queridos? Devemos servir ao Senhor sabendo que a nossa vida é o nosso dever andarmos em santidade. Porque não adianta expulsar demônio. É dever expulsar demônio, a gente vai expulsar demônio, a gente vai curar os enfermos, a gente vai profetizar, a gente vai pregar. Mas se não se manter santo, no dia que Jesus voltar, não sobe. E no dia que chegar lá diante do Senhor,
e não galardão. Por isso precisamos vigiar em nome do Senhor Jesus. Quinto lugar, é dever do cristão sofrer com Jesus e por Jesus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, rapidamente. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu estou só nos deveres, tá, irmão? Vai já chegar os benefícios, direitos, seus direitos, em nome do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você puder me acompanhar, me acompanhe. Diz assim: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Amém, irmãos? Diga a pergunta ao Senhor: sofrer por Jesus é um privilégio. Irmãos, já sofre porque a gente é gente. Quem sofre aqui porque é gente? Todo mundo sofre. Passa necessidade, passa dificuldade, passa luta, só porque você é gente. Quando você sofre por ser de Cristo, é um privilégio. Quando alguém te perseguir, quando alguém, sabe, não quiser boicotar a tua vida, se levantar contra você, porque você é cristão, você é um servo fiel, levante a sua mão ao céu, porque o Senhor está sendo glorificado na sua vida. E o último dever do cristão, é dever do cristão fugir de toda idolatria. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Rapidamente. Capítulo 10, versículo 14. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 15: falo como criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Amém, irmãos? Então o cristão ele não pode daqui a pouco, sabe? Rapaz, o pastor abençoou aquela fitinha, eu vou colocar aqui, porque essa fitinha vai espantar todo mal olhado. Quem é você, esse irmão? Quem vai espantar o capeta lá na sua casa é você, no nome de Jesus. Os símbolos que nós damos aqui é para você se lembrar que você está no processo. Eu sempre falo bem, irmão, essa rosa aqui, você deixa no lugar visível, não é para você adorar, não. Não é porque ela vai atrair, não, é para você lembrar que você está no propósito com Deus. Quem está crendo agora a Deus? É para isso, e não para adoração. Nada, irmão, pode até usar o nome de personagens bíblicos, pode até usar o nome da mãe de Jesus, mas se faz imagem, já perdeu a autoridade bíblica. Nós ficamos com a palavra do Senhor. Deus ele vai abençoar aqueles que ficam na sua palavra. Nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda se deixam levar por essas coisas. Mas olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nenhum de nós vai poder se justificar diante de Deus, não. Sabe por quê? Porque aqui está a Bíblia. A Bíblia está escrita na nossa língua, para a gente ler, está entendendo agora a Deus. E outra coisa, o Senhor estabeleceu várias igrejas para ensinar a verdade. Você tem a sua Bíblia, você vai confirmando. O pastor daqui está certo? Peraí, deixa eu ver. Tá. Aí falou alguma coisa. Não está aqui na Bíblia, não. Que negócio é esse? Você está entendendo? Por isso que você tem que usar a sua Bíblia. Amém? Então, em nome de Jesus, é o dever do cristão evitar qualquer tipo de idolatria. Porque tem idolatria que não é só adoração à imagem, mas adorar o filho, adorar a esposa, trocar as coisas de Deus, substituir as coisas de Deus por uma necessidade lá, para substituir, para alegrar alguém, colocar alguém acima de Deus na sua vida, irmãos.
não pode, e torna-se idolatria. Mas nós que servimos o Senhor, é Deus em primeiro lugar. Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos em segundo plano. Deus está primeiro em tudo na nossa vida. Ele é tudo em nós, Ele opera tudo em nós. Amém, queridos? Queridos, agora vamos ver os direitos. Você vai gostar dos direitos. Quem gostou dos deveres? Deveres é maravilhoso. Agora os direitos são melhor ainda. Primeiro lugar, são direitos do cristão. Primeiro lugar, ser atendido em todas as suas orações. Quem quer ser atendido aqui? O cristão verdadeiro tem a certeza que Deus ouve a tua oração. Ele pode não responder no teu tempo. Ele pode não responder do teu jeito, mas Ele ouve e Ele está atento a tudo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 14. Fique aí dentro do tempo, é rápido, a gente precisa correr aqui. Ser crente, isso é bom de mim. João 14, do 12 ao 14, diz assim, a palavra do Senhor: em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Você percebe que Jesus diz que Ele vai fazer, responder aquele que crê nele. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus aqui no versículo 12, fará as obras que eu fiz e obras maiores. Lembra dos deveres que eu falei do cristão? Que ele deve expulsar demônio, que ele deve curar enfermo, que ele deve ministrar a bênção de Deus. Amém, irmãos? Você fará isso, mas se você pedir algo para você, Jesus disse que também você será atendido. Porque quando Deus ele responde, olha que coisa linda isso aqui, irmão. Quando Deus ele responde a tua oração, você que é um cristão, você que é um servo dele, quando ele responde a tua oração, ele está revelando o seu cuidado contigo. Ele está revelando o seu caráter. Ele está revelando o seu amor com o seu filho, que é você, que está dentro da glória de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão terá suas orações respondidas, terá suas orações ouvidas. Deus vai responder. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser do jeito que você imagina, mas Ele vai responder da melhor forma possível. A sua necessidade vai ser colocada diante de Deus. Ele vai analisar a situação e vai responder segundo o que você precisa e não segundo o que você quer. Talvez você diga assim: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe no trabalho. E sabe, você tem orado, você tem lutado por um trabalho, e aí nunca dá certo. As coisas não dão certo naquele trabalho. E você, poxa, será que o Senhor não está me ouvindo? Aí depois você descobre que explode a bomba lá, e era tudo errado, e não ia dar certo. Quem sabe a tua vida ia se prejudicar. Então, meu irmão, minha irmã, você orou, você pediu, você colocou diante de Deus, não deu certo, Deus já respondeu. E na hora certa Ele vai fazer o melhor na sua vida e na minha vida. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é direito do cristão ter as suas orações respondidas. Segundo lugar, segundo direito, é direito do cristão ser guardado por anjos. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 1. Já falei para vocês. Irmãos, vocês sabem que sou pastor. Eu não gosto de ficar falando coisas, jogando palavra ao vento, não. Eu tenho que justificar tudo que eu estou falando na palavra. Diga glória a Deus. Aí será a palavra de Deus, né? Se não seria a palavra de Deus, seria a palavra do pastor Jones, que aí não ia valer nada. Mas como é a palavra de Deus, vale tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 13 ao 14 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação aqui? Quem confia a sua salvação em Jesus? Então, querido, se o teu nome está no livro da vida, tem um anjo designado para guardar você. Ah, pastor,
anjos só não tem conta do teu trabalho, porque às vezes a vida é tão complicada que mandar uma legião. Amém, irmão? Então, ora a Deus, porque vai crescer de 10 anjos, de 1.000 anjos. Faz uma coisa certa: o cristão terá a sua vida protegida por anjos. Diga a pergunta ao seu lado, irmão, é seu direito, como cristão, ser protegido pelos anjos do Senhor. Por isso, irmão, se daqui a pouco você começar a ouvir umas coisas assim no seu coração: eu estou tão triste, porque eu sou uma pessoa tão desprovida de alegria, eu sou tão feio. Que coisa é essa, irmão? Repreenda isso em nome de Jesus. Você não é nada de coitadinho. Irmão, preste muita atenção. Cristão não tem direito de sentir pena de si mesmo. Você não tem direito de sentir pena de você. Sabe por quê? Porque você é filho do Rei. Porque você é filho de Deus. Você quer alguma coisa melhor que isso? O príncipe está lá no castelo, tem tudo na vida e está com pena dele. O que é que você diga para ele? Não cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Tu tem tudo, nem trabalha, né? Então, tudo aí na tua mão. Davi dizendo: que meu irmão, doido, né? Em nome de Jesus, você não pode aceitar isso, não. Eu estou me sentindo com uma peninha de mim. Que pena, nada. Você é filho de Deus. Pastor, aconteceu umas coisas ruins na minha vida. Na verdade, não aconteceu, Deus tirou da tua vida o que era ruim. Talvez a gente às vezes não entende o agir de Deus, mas Ele está cuidando da gente. Diga para o irmão que está meu irmão, Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando da gente. Deus é cuidado para mim. Então, é dever dos cristãos, ou melhor, é direito dos cristãos ser guardados por anjos. Terceiro lugar, terceiro direito. Quem quer ouvir aqui também? É direito do cristão receber a gloriosa recompensa dos céus. Quem quer receber a gloriosa recompensa dos céus? Então, leia comigo lá rapidamente 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 8. 1 Coríntios 3, 8. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, são pessoas diferentes, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém? Quem faz a obra vai receber a recompensa. Quem faz a obra de Deus vai receber galardão. E aí o Senhor vem enfatizar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, lá no final do livro. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil. Diga glória a Deus. Vai ser direito do cristão receber o seu galardão. Ninguém vai tirar o teu galardão, irmão. Se você for fiel, no final o teu galardão estará no céu. A tua maior riqueza estará no céu. Diga glória a Deus. Quarto lugar. Quem que é o quarto de amém? Quarto direito do cristão. São direitos do cristão ter uma residência celestial. João capítulo 14, rapidamente. João 14, do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. De quem é fiel, no final, recebeu uma morada celestial. Na casa de meu pai há muita morada, e eu e você vamos morar lá no céu, se formos fiéis até o final, em nome de Jesus. Como posso, queridos? Amém? Quinto lugar, é direito do cristão. Quinto lugar, é direito do cristão ressuscitar em um corpo imortal e glorioso. Você está olhando para o seu corpo aí?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não está, principalmente a mulherada aí, né? Sabe, pastor, eu estou vendo aqui umas rugas, estava querendo esticar aqui esse negócio. Quero dizer para você, quero indicar um lugar. Fale para a doutora Carla. Ela está aí à sua disposição para deixar você todo esticado. Amém? Com certeza vai dar uma arrumada aí. Mas se preocupe que na glória você não vai precisar da doutora Carla. Amém? O Senhor vai te esticar, vai te deixar novinho em folha, num corpo glorioso. Então, abra sua Bíblia rapidamente comigo aí, Filipenses, capítulo 3, versículo 19 ao 20. Você não sabe, mas eu estou fazendo isso de propósito com vocês, tá? A gente ficar conhecendo todas as páginas da Bíblia. Quero que você conheça a palavra. Capítulo 3, versículos 20 e versículo 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. O que a palavra de Deus diz aí? Que o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. Então, meu irmão, na ressurreição, no teu corpo será um novo corpo, um corpo glorioso. Só o cristão, só aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, receberá um corpo glorioso. E aí você diz assim: pastor, e que corpo as pessoas que não são salvas vão ressuscitar? Elas vão ressuscitar no seu corpo deformado, cheio de pecado. O nosso corpo, irmão, será transformado em um novo corpo. Diz a palavra de Deus que um novo corpo não é o mesmo corpo. Amém? Nós vamos ressuscitar um corpo novo, glorioso, imortal, e diz a palavra do Senhor que até o nosso nome será diferente. Amém? Eu creio que a gente vai ter dificuldade de se conhecer, se reconhecer lá no céu, porque vai ser só gente bonita. Amém, querido? Não tem nada de mácula, de ruga, não tem nada dessas coisas. Amém, meus irmãos? Quem está querendo dizer glória a Deus? Sexto lugar, é direito do cristão ser arrebatado na volta de Jesus. Só o cristão é que vai subir na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, o Espírito Santo fala por meio do apóstolo Paulo que, dada a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Lá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, quem está sabendo da guerra que está acontecendo lá em Israel? Israel é o relógio escatológico de Deus. Tudo que acontece naquele lugar lá aponta para a volta de Jesus. E eu quero perguntar para você: se Jesus vier hoje, se ele voltar daqui a pouco, ou no meio dessa palavra, ou hoje à noite quando você estiver dormindo, você tem certeza que vai subir? Se não tem certeza, se reconcilie hoje, renove a sua aliança com o Senhor hoje, entregue a sua vida completamente ao Senhor, em nome de Jesus. Garanta seu nome escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas o Senhor Jesus, Ele perdoa os teus pecados, o sangue de Jesus perdoa todos os teus pecados, e o teu nome é escrito no livro da vida. Amém, queridos? E você vive como um vencedor e não como um derrotado. Em último lugar, esse aqui é forte. Será que você está preparado para isso aqui? É direito dos cristãos, ou é direito do cristão, julgar o mundo e os anjos. E aí, tu vai julgar os anjos? Rapidamente, 1 Coríntios, como diz o pessoal, vamos ficar nas minhas palavras. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, 2 e 3.
Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O que é que os santos vão fazer, irmão? Julgar o mundo. Irmão, é por isso que você não pode ser igual ao mundo. É por isso que você não pode se comportar como o mundo. Porque você vai julgar o mundo. Daqui a pouco você está igualzinho ao mundo, então ao invés de ficar desse lado, vai para o lado de lá. Amém? Se andar igual ao mundo, na hora do juízo, ao invés de você ficar do lado dos que julgam, você vai ter que ficar do lado dos que são julgados. É por isso que o cristão ele precisa ter uma vida santa, porque ele vai julgar o mundo. Primeira coisa, os santos vão julgar o mundo. Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo estava dizendo aqui para os irmãos lá de Coríntios, que ficavam brigando com os irmãos, uns com os outros. O irmão ficava devendo dinheiro, não pagou, então eu vou te levar lá na cadeia. Mandava prender o irmão, tinha questão na igreja, e Paulo disse assim: olha, vocês esqueceram quais são os privilégios, quais são os direitos que vocês têm? Vocês vão julgar o mundo na eternidade, vocês vão julgar os anjos na eternidade, e vocês não conseguem julgar essas coisas todas. Amém, queridos? O que tem nesse mundo, irmãos, é para a gente usar, e não para usar a gente. As coisas do mundo a gente usa. Amém, irmãos? E não deixa que elas nos usem. Amém? Use lá o seu carro para a glória de Deus, use a sua casa para a glória de Deus, use o seu corpo para a glória de Deus. Não se comporte com o mundo, porque a igreja há de julgar o mundo. Amém, queridos? A igreja há de julgar os anjos e o mundo. Então, querido, se você recebeu tantos benefícios assim, depois de receber todas essas informações, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai tomar posse da vida eterna. Você vai tomar posse da bênção de Deus. Você vai dizer: em nome de Jesus, eu tenho muitos deveres, eu vou ser fiel aos meus deveres, porque na hora eu vou desfrutar dos meus direitos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, as minhas orações vão ser respondidas. Eu vou curar os enfermos, também em nome do Senhor Jesus. Vou fazer milagre, mas também vou receber milagre. Eu vou abençoar e vou também ser abençoado. Amém, queridos? Eu vou sofrer, mas eu também vou ser glorificado com o Senhor. Eu vou ser caminhado, mas eu lá no céu vou ouvir a palavra do Senhor. Bom servo, servo bom e fiel. Pode até te acusar, pode até falar mal de você, mas saiba que se você é fiel, no último dia você vai ouvir: servo bom e fiel. Amém? Entra no gozo do teu Senhor, entra lá no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Igreja do Senhor, tome posse da tua bênção, tome posse dos seus direitos, tome posse da vida eterna, tome posse de uma vida abençoada na presença do Senhor. Fique de pé, nós vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor, nosso Deus, vamos nos preparar para a ceia do Senhor, essa ceia maravilhosa que você vai, nesse momento, ter um momento de oração. Fale com Deus, feche seus olhos. Diga para o Senhor, se você está